Salve, tudo bem? Meu nome é Celso Mariano, estamos novamente, eu e o Juliel Modesto de Araújo, na sala de visitas do Portal do Trânsito. Que satisfação te receber aqui em Curitiba. Primeira vez, né, que você veio a Curitiba foi quando... Primeira vez e já programado de passar por aqui. Ah, olha só, que legal, gostou? Gostou da Ótimo, cidade? ótimo. Todo mundo adora Curitiba. Quem mora aqui sabe onde estão os problemas de mobilidade que todo mundo imagina que não tem. Nossa, lá inventaram o BRT. Curitiba é primeiro mundo. E é mesmo. Só que nós somos primeiro mundo em relação a várias cidades brasileiras que são piores. E então é o seguinte, nós não podemos nos comparar com Curitiba no Brasil. Aí na sua cidade, não compare com Curitiba. Nós temos que nos comparar com Londres, com Copenhague, com Berlim. Esse tem que ser o nosso benchmarking. E eu queria começar esse programa relembrando aqui que a gente falou do impacto do trânsito que não funciona bem na saúde, da importância dessa intersetorialidade e trazer já de cara esse elemento cultural. Essa é uma característica que o brasileiro tem primeiro, de ser superficial. Nós somos ótimos faladores como críticos, mas nós não somos bons críticos porque a gente não se aprofunda. Esse é um problema. E nós nos conformamos, assim, nós somos condescendentes com muita facilidade. Ah, eu sei que essa rua está esburacada, mas também, né, isso aqui a gente reclama e não se resolve porque o vereador, porque o prefeito, porque o governador, porque o presidente, e daqui um pouco é porque Deus quis assim, e peraí, gente, caramba. Não é uma questão de sorte, né, de nós somos iluminados ou somos perseguidos, estamos condenados. É uma questão de atitude. E isso tem muito a ver com a tua área. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Eu comecei o programa anterior perguntando o que a psicologia tem a contribuir com o trânsito. E você é muito mais do que psicólogo, né? Você nos mostrou aqui, falou aí de vários projetos e tal. Vamos retomar esse assunto? Então, começo com a seguinte pergunta. O que da tua experiência pessoal, você já está há alguns anos, né, estudando trânsito, como que você vê esse vai e vem, a legislação não dá tudo o que a gente quer, mas a fiscalização também não, e a educação também não, e mesmo os testes que vêm da área da psicologia, que são aplicados, são alvo de tanta crítica, acho que tem muitos mitos, né? As pessoas também não sabem exatamente. O que nós podemos esperar que venha da tua área ou da tua área nesse ambiente que a gente considera saudável da manifestação cidadã para melhorar o trânsito? Celso, a psicologia trabalha para além dos instrumentos psicológicos que são privativos desse exercício profissional. A gente ainda tem uma representação social do que é ser psicólogo, muito atrelada à imagem daquele que realiza um serviço dentro de quatro paredes, né, no tete-a-tete, individualiza a questão psicológica, mas a psicologia está para além dessa atividade, ela tem que dialogar com as políticas públicas. Isso daí ela já faz em outros setores e faz muito bem na assistência social, na justiça, na saúde. No trânsito ela ainda tem muita timidez, ela ainda não conseguiu ampliar. É pouco, né, a inserção. É pouco, tua visão. Né? Podia fazer muito mais. Muito mais. E a gente tem muito trabalho interessante já acontecendo. Dentro da avaliação psicológica, que a perícia é a primeira imagem que vem à mente quando a gente fala de psicologia do trânsito, né? A perícia de motoristas, ela tem outras abordagens, como o medo de dirigir, né? Trabalhar com quem foi considerado inapto temporário, e aí tem a possibilidade, né, é alguma questão passível de adequação, como adequar, o que é que está inapto, qual é a função cognitiva que depende de um exercício para que ela possa se recuperar. E tem trabalhos também com, isso eu estou falando dentro da avaliação psicológica, trabalhos com quem está se sentindo inseguro, né, no processo de formação de condutores. Ela está inserida na formação do instrutor de trânsito, né? Ele precisa conhecer de psicologia. Ela tem se colocado à disposição para os agentes de trânsito que têm o contato direto com o usuário da via pública, mas ela precisa se inserir diretamente na política pública, fazendo um trabalho junto com o gestor, ou um trabalho na própria gestão pública.
né? Pensar o comportamento humano é pensar a complexidade em que esse comportamento se expressa. A gente não cuida só do indivíduo, né? A gente cuida desse indivíduo na condição de cidadão, dos papéis que ele exerce na sociedade, e a gente cuida também das instituições, né? Não só a instituição enquanto o prédio em onde se, né, desenvolvem as relações de trabalho, mas em todas as questões que constituem essa instituição. Por exemplo, quando você vai pensar uma lei, uma norma, uma regra, o que é que ela pretende, né, estabelecer como parâmetro de conduta? Será que o comportamento humano tem condições de corresponder a essa expectativa? Será que eu ofereço todos os recursos necessários para que esse comportamento se efetive? Não adianta eu esperar, né, eu dizer que o comportamento tem que ser esse e não oferecer as condições para que ele ocorra. Então, a psicologia tem que ter essa visão completa. Ela tem. É que o profissional ele vai se colocar num ponto ou outro de trabalho, né, e não dá conta de toda essa complexidade. Talvez para mim seja mais fácil dizer, porque hoje eu estou muito mais vinculado ao campo acadêmico. Sim, sim. Pois é, e isso me põe a pensar, né? Eu tive alguns fragmentos, algumas noções de psicologia, né? Fiz 4 anos de comunicação social. Então era instrumental, né? Era em função de entender a cabeça das pessoas, a linguagem de comunicação e tal. Bem longe do que eu vinha precisar, né, atualmente, que é essa questão do trânsito. Por força da minha experiência, a gente acaba percebendo muitas coisas, né? E eu fico sempre com uma pontinha assim de vontade de perguntar, não só para os psicólogos, mas para os médicos, para os engenheiros, para os profissionais da área do direito, porque o trânsito é, né, essa malha ele é multifacetado, né, multissetorial por excelência. Por isso que na educação a gente sempre diz, né, não tem tema transversal mais rico do que o trânsito, né? Dá para ensinar qualquer matéria através do trânsito porque ele tem essas características. Então, para a psicologia, que me parece tão importante, porque o comportamento é a chave de praticamente tudo, inclusive de coisas insuspeitas, como a decisão de um engenheiro num projeto, a decisão de um legislador, e aí que eu queria que você falasse um pouco. Os nossos legisladores não estão distanciados demais dessa visão necessária que eles deveriam ter? Não precisa ser psicólogo, mas deveria se assessorar, né, de profissionais da área, deveria ter acesso a esse conhecimento. Não parece assim que nós temos um conjunto de leis resultante de um monte de cabeças que não estão, de fato, sintonizados no que é o ser humano e o que representa a mobilidade para nós? Afinal, que civilização nós teríamos sem mobilidade? Não teríamos chegado aqui, né? É tão essencial para aquilo que é ser humano a mobilidade. Quer dizer, trânsito é muito mais do que o ir e vir, né? Trânsito viabiliza as relações sociais, o progresso da humanidade, enfim, como quer que a concebam aí, né, com qualquer linha filosófica. A psicologia tem como ajudar nisso? Existe legisladores que consultam profissionais como você para... No CONTRAN, temos quantas câmaras temáticas? 5. Talvez... Hoje só uma conta com a participação de psicologia, que é pelo Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão que representa a categoria, né? Que tem a legitimidade na representação, que é de onde sai toda a normativa que orienta a prática profissional, que é só a Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente. Nas outras é imprescindível que se tenha assim, porque como você disse, é multifacetado. A gente precisa reunir os especialistas para pensar. São câmaras temáticas com a função consultiva, não deliberam. Mas se nem para consulta está presente, Pois é. Detran de São Paulo não tem mais setor de psicologia. E é o responsável pela perícia, que é, né, concedida ao profissional liberal para exercer a título precário. Então, como que ele não tem o serviço de psicologia? E isso é realmente preocupante. As instituições precisam rever, né, como elas têm olhado o trânsito. Porque pensar que é só engenharia, fiscalização e educação, como se esses, né, não pudessem se resolvesse por si só. Por si só, e não precisassem também se instrumentalizar da psicologia. É um erro. Né? A psicologia tem se colocado à disposição, mas depende do gestor público tomar essa decisão. Vou fazer uso desse recurso ou não?
Você sabe, no nosso último papo aqui, nessa mesma sala, você citou o exemplo essa pouca efetividade que uma multa que chega 30 dias depois pelo correio tem no poder de mudar o comportamento da pessoa. Eu sempre uso exatamente esse exemplo, e que eu vou contar agora para você, para falar de educação. Qual é a diferença de uma família que está indo viajar no final de semana e é parado numa blitz por um agente de trânsito preparado que detecta que as crianças estão sem cadeirinha, sem cinto de segurança, estão soltas no banco de trás. Pai e mãe, ok, e os filhos não. E ele, por ser bem preparado, diz, seu fulano, ok, tá tudo certo aqui, cinto de segurança, parabéns. Mas quem são essas crianças? A pergunta já é são nossos filhos. Sério? Puxa vida. Achei que vocês não gostassem dessas crianças, porque, veja, criança solta, o senhor está levando uma multa e tal. Esse momento da punição, ele é igual à multa que chega 30 dias depois por uma câmara que flagrou a situação similar ou equivalente. Mas o poder educativo é completamente diferente numa situação e noutra, porque tem a interação, porque tem o elemento humano ali, dá para fazer um momento educativo numa abordagem com a gente preparado. E quando você tem que abrir mão da presença da pessoa, você esfria e esfria tudo, né? E talvez até aquele efeito de mudar o comportamento, mesmo que só pela dor no bolso, ainda ele também se dilui. Então nós precisávamos ter muito mais para a educação e certamente para todas as outras áreas dessa compreensão de como que funciona a cabeça, as emoções das pessoas, para conseguirmos dar uma contribuição efetiva. Pô, nós vamos passar vergonha, né, esse propósito aqui. Nós estamos chegando em 2020 e nós estamos tão longe de reduzir pela metade, que era o propósito, mas tão longe que talvez nos reste poucas opções, ou não dá mais para querer correr atrás e atender esse número, mas o trânsito vai continuar, vai chegar 2020, 2021 e a história continua, e o trânsito vai continuar piorando. Por isso que ações como uma que eu mostrei aqui, eu queria que ele comentasse para vocês, porque eu vi o brilho no olho dele que fazia tempo que eu acho que eu mesmo não tinha esse brilho no olho. Porque é interessante quando uma pessoa diferente tem acesso a primeira vez a ideias, são ideias muito simples, de educação, mas essa educação que reconhece, né? Para ensinar matemática para João, tem que saber matemática e tem que conhecer o João. Exato. Né? Esse é um princípio tão beabá, mesmo quem não está ligado à educação já deve ter ouvido isso em algum momento. Conhecer as pessoas é algo que a área da psicologia, me parece, é a grande contribuição que tem a dar para todos os outros setores, né? Então, como que você vê psicologia e educação? E hoje eu faço mestrado em psicologia da educação. Pois a minha pergunta ligadas, é porque ele está completamente ligado. Completamente ligadas. O agente é um agente de mobilidade urbana. Ele não é só um agente de trânsito para fiscalizar o usuário da via pública. Para emitir a multa e tal. Não é. Inclusive o termo fiscalização é o que a gente usa aqui, porque no trinômio ele é enforcement, né? Ele é o esforço legal. Esforço legal. Ele não é a fiscalização, porque o termo fiscalização ele vem do fiscus, que era um jarro de junco usado para coleta de imposto. Então quando você fala em fiscalizar, você está falando em coleta de imposto. E daí, pode parecer que não, Celso, mas está agregado a ideia da indústria de multa. A gente tem que mudar o uso das palavras. Uma das raízes. Né? Não, ele não fiscaliza. Ele não está lá para ficar monitorando apenas conduta. Ele é um agente educador. Essa abordagem que ele faz, que ele proporciona a identificação, a ideia de pertencimento, é minha família, eu estou colocando em risco. É um momento educativo. Se dessa ação decorre um registro que administrativamente se transforma numa multa, aí sim é fiscalização, porque arrecada. Tanto é que a gente fala de receita decorrente da multa de trânsito. Mas essa é uma atividade da ponta. A atividade de frente ali, de trabalho, é a abordagem educativa. A gente não precisa pensar o agente de trânsito como alguém que está ali para fazer cumprir a lei. Ele está ali para favorecer o uso da via pública em condições seguras, né, com fluidez. Para cumprir aquele princípio que está lá. E a educação é uma atividade educativa.
Eu não acredito que a multa educa, né? Tanto é que a CET de São Paulo lançou o resultado de uma pesquisa que aponta que 80% das multas são decorrentes de 5% de infratores. Né? Então não é suficiente para você educar. Claro a gente não. precisa de outras estratégias. Outros mecanismos e estratégias. E a educação não acontece só no ambiente formativo, né? Formal. Não é só na escola, não é só no CFC. Esse é um ambiente aí de uso da via pública em que acontece sim a educação. Muitas vezes investe sim em campanhas educativas e a gente vê que municípios investem pesado em panfletos. Mas a abordagem para a entrega desse panfleto não corresponde ao conteúdo que está ali. Desculpe que faz isso, talvez, né? É melhor fazer isso do que não fazer nada, mas depois é dinheiro jogado fora. Não é isso que vai modificar a pessoa, né? Também tenho dito bastante isso e está bem harmônico com as coisas que nós conversamos ontem, projetos do Instituto Prevenir, da Tecnodata, oportunamente, todos vão ficar sabendo. Sempre procuro trazer essa questão do significado, né? da oportunidade que você cria num momento de educação. Ensino, sabe aquela coisa daqui para lá, eu detenho conhecimento, abra aí os teus ouvidos que eu vou despejar a minha sapiência. Isso não funciona, não é eficaz. Não. Ao contrário, eu tenho que ter a capacidade de despertar o teu interesse para você querer, né, que eu compartilhe o meu. Daí sim se torna um momento de educação, mas pelo aprendizado. Não por esse conceito distorcido que nós temos do ensino. E se isso falta nas escolas, é claro que isso está faltando no trânsito. E aliás, né, falando nessa questão dos ambientes, nós estamos muito restritos à formação. Formação, reciclagem, renovação, especialização, e a esse universo do condutor. Mas só 1/4 da população brasileira está habilitada para dirigir. Tem 3/4 da população brasileira, de 200 milhões, tem 50 milhões de CNHs ativas. Mais ou menos, né? Porque eu acho que nem o Denatran sabe exatamente quantos tem. Mais ou menos. Tem 150 milhões de brasileiros que não dirigem, mas que estão no trânsito. Né? Fora uma parcela pequena que não pode estar imóvel por algum motivo de saúde ou população presidiária, o resto está usando o trânsito num momento ou no outro em diversos papéis, como pedestre, como ciclista, como skatista, vai de patinete para a rua, ele é passageiro no transporte coletivo, seja ônibus, no metrô, dentro dos carros, e está como um agente ativo, né? Um pedestre que atravessa a rua sem olhar para os dois lados pode ser o contribuinte daquele fator que faltava para acontecer o acidente. Então, é por isso que a afinidade nossa vem dessa percepção. Não adianta você pensar que nós vamos ajustar esse trecho da legislação que vai resolver. Mas não vai mesmo. Não é isso. Nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos da educação, precisamos do equilíbrio. Sim. Você falou ontem, eu gostei muito da maneira que você expressou essas ideias. Porque nós precisamos dessa evolução, né? Senão a gente não vai chegar lá. Sim, quando você diz de mudar um ponto ou outro da legislação, quem é que muda esse ponto? Que é o que a gente vem discutindo aqui. A gestão de trânsito não é exclusiva do gestor público. Ele tem que chamar o especialista para dialogar. Quando se faz uma consulta pública, você tem que convidar especialmente pessoas que estão engajadas. São pessoas que se dedicam, que vivenciam aquela questão. Por que elas não são convidadas para dialogar? Por que a população também não é envolvida? Você pode formar agentes multiplicadores nas consultas públicas quando você conta com pessoas que são verdadeiramente multiplicadoras. E aí você tem a lei que realmente pega, porque ela foi construída a partir da realidade e ela se cerca de todos os cuidados para que ela se efetive. Porque senão a gente vai escrever, fica bonito no papel, mas na prática ela não se resolve. Você estava falando de educação, sabe quem você fez me lembrar? Da Cora Coralina, que ela dizia que feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É uma via de mão dupla a educação. Quando você fala que tem que conhecer também João, se eu não conheço o meu interlocutor, como é que eu vou deixar uma marca nele? Porque ensinar é colocar signos, é colocar marcas. Como é que eu marco alguém sem saber o que para ele é significativo? É realmente marcante. A gente está falando de uma educação bonita, né? Palavras soltas, mas que não produzem um sentido.
Legal, ainda dá vontade de ficar conversando até. Mas nós temos um tempo aqui, a gente não pode extrapolar. Você topa gravar mais um programa? Estamos à disposição. Então, é só um tchauzinho, daqui um pouquinho a gente volta. Até já. Tchau.